Fala galera, beleza? Sou o Felipe, proprietário da oficina Xgold. E eu sou a Érica, esposa do Felipe e gestora da Xgold. Galera, nós vamos fazer uma série de vídeos aqui. O intuito é ensinar a vocês como deixar a sua oficina na frente de 90% das oficinas. E olha só, gastando nada ou bem pouco. E hoje nós vamos falar sobre o uso obrigatório de EPIs na oficina. Parece que é uma coisa simples, mas é essencial e é uma coisa que mais ferra os donos de oficina hoje. E também pelo olhar do cliente, né? Quando o cliente entra na sua oficina, se ele observa que você não cuida nem dos seus colaboradores, imagina só como você cuidaria do carro deles. E é bem básico, galera. São 4 EPIs: luva, máscara, óculos, protetor auricular e, dependendo da atividade, bota, tá? Mas isso já vai te proteger de inúmeras coisas aí, inúmeros problemas que você pode ter com o tempo. Uma de você preservar a saúde do seu profissional, do seu colaborador que está lá, né? E te ferrar, provavelmente, talvez, mais para frente em uma trabalhista. O ideal também é você ter, né, alguma empresa. Hoje em dia, inclusive, é obrigatório você ter uma empresa que comunica, né, que te dê o respaldo aí sobre a segurança do trabalho. E também, cara, só de você estar usando os EPIs, ó, dou até uma dica aqui, que nem lá na nossa oficina a gente gosta muito, a gente chama de gestão à vista, né? Então a gente tem lá o quadro de metas para o próprio colaborador preencher, a gente deixa lá nossa visão, missão, valores colada na oficina inteira, algumas regras, algum critério, e na oficina inteira, tá? Só uma dica aqui, ó. É bem simples, tá? Você digita ali, imprime ali, cola ali, é obrigatório o uso do DPI para os seus colaboradores tá sempre lembrando. Se você tá no operacional também ali, ou você circula pelo pátio, tem que ser exemplo, né? Eu acho que a empresa é reflexo do dono, então assim, se você quer que eles usem, você tem que usar também. Está sempre frisando ali para eles o uso obrigatório do EPIs, né? Mas se mesmo sendo obrigatório, e se o funcionário for resistente e não querer usar, o que você faz? Olha, é comum, tá? Ao contrário, acho que seria esquisito quando nós somos certificados pelo IKEA, né? Nossa oficina tem a certificação IKEA, com a Instituto de Qualidade Automotiva. O IKEA ele é todo baseado em cima do ISO 9000. Então, assim, uma das regras lá, tá? Obrigatória, a gente tem que emitir relatórios, eles têm que assinar, tem que ter o CA de cada EPI. EPI lá, onde eles assinam e tal. E quando nós implantamos, tá, a obrigatoriedade do uso de EPI lá na Xgold, houve muita resistência. Houve tanto resistência da forma do funcionário falar, cara, eu não vou usar, isso me atrapalha e tal, quanto a resistência de eles iniciarem o uso e depois pararem de usar. Então, assim, uma das coisas que eu percebi que teve constância foi eu ser exemplo, né? Por exemplo, eu ficava cobrando ali e não usava. Quando eu comecei a usar, eu comecei a adquirir o direito de cobrar. Então, assim, mas teve sim resistência. Imagina assim, o colaborador, ele tá resistindo, não quer usar o EPI. E esse cara se machuca lá dentro da sua oficina. Cara, você tá ferrado. E assim, claro que a gente tem que ir tentando doutrinar, né? Ensinar ali, comunicando, nas reuniões ali, ser pauta. E eu falo assim, na nossa área, todo o processo que você vai implantar, cara, às vezes você tem que falar uma, duas, 10, 20, às vezes na centésima vez. Porque a gente pede parceiro, pô, já falei 3 vezes pra esse cara e ele não tá fazendo o que eu tô pedindo, cara, você tem que falar às vezes milhares de vezes mesmo. Mas assim, se você tá falando e você tá vendo que o colaborador tá evoluindo, né, pro que você tá falando, vale a pena você encher. Agora você tá vendo que tá tendo resistência ali, é a hora de você tomar uma ação. Porque pior, né, se ele ficar, esse colaborador ficar e sem usar IP. Então assim, se tá ouvindo resistência, cara, infelizmente tem que promover ele pro mercado de trabalho, porque se esse cara ficar lá, vai te trazer uma baita dor de cabeça. Porque assim, em uma trabalhista, cara, claro que a gente tem que andar sempre dentro da lei ali com os colaboradores e tal, mas caso em uma trabalhista, você só vai pagar ali o que você, os impostos, tal, que você teria de direito de pagar, ou ele teria de direito de receber. Agora, quando referente ao EPI, a insalubridade,
é imensurável esse valor. Então, é o que eu falo, o que mais pega, o que mais ferra na oficina, é o colaborador não usar o EPI. Então, assim, Já aconteceu com você? Como você sabe que é o que mais ferra? nós já temos 11 anos lá, né? Na Xgold. Sim, já aconteceu. Nós já tivemos 2 trabalhistas lá. Mas... E eu percebi, claro, a gente sempre recebe a notificação, conversa com o nosso advogado, e a gente percebe, assim, acaba estudando o caso, percebe que o que mais ferraria a gente, no caso, seria isso, mas Se caso não usasse, né? se caso não usasse. Mas nós somos respaldados referente a isso. Por exemplo, na oficina, todo ano, a gente faz, até é obrigatório também um item lá do IKEA, a gente faz os laudos da medicina do trabalho, que é o PPRA, o PCMSO, o PGR, o GRO. A gente tem um CIPA lá, que é um cipeiro, uma pessoa responsável pela segurança do trabalho dentro da oficina. E lá, na Xgold, nós usamos na preparação lixamento aspirado. Na cabine, a gente tem a cabine de pintura, então ela gera menos overspray. As nossas ferramentas, por exemplo, politriz, você pega uma politriz que é um pouco mais antiga, ela é muito mais ruidosa do que as atuais, então a gente está sempre atualizando as ferramentas. Então, assim, Prezando pela saúde, né? prisando, claro, primeiro pela saúde do colaborador, né, que é o essencial. A nossa saúde também, que está lá no dia a dia, lá com a mão na massa, no meio do barulho, da poeira. Mas assim, vai lá uma pessoa para fazer o laudo e ele pendura um monte de equipamentos lá no colaborador e com o lixamento aspirado, com a cabine, com as politrizes que hoje gera menos ruído, nós somos isentos, a Xgold é isenta de insalubridade desde que eles usem os EPIs. Então, com os GPIs, nós ficamos isentos da insalubridade. Por isso que o uso é obrigatório. Por isso que o uso é obrigatório. Porque eu falo assim, cara, é por eles mesmo, sabe? Assim, o uso de EPI. Eu faço a comparação lá para eles, lá eu faço 2. Uma eu pego pesado e uma eu faço para ser mais didática, assim. Primeiro, uso de EPI, tá? Se o colaborador não usar, não tem problema nenhum hoje. Nem amanhã, nem daqui a um mês. Mas assim, ele ficar exposto à poeira, ao barulho. Nós trabalhamos com produto químico, né? 100% químico ali tudo. Então assim, o colaborador ficar exposto a poeira, aos produtos químicos, ao ruído. Daqui 10 anos, cara, ele tem um problema lá, respiratório, um problema auditivo. Então assim, daqui 10 anos ele vai gerar um problema de saúde para ele, se é certo. Aí ele fala, porra, se eu tivesse usado 10 anos atrás, eu não teria esse problema. Então imagine que daqui 10 anos atrás é hoje. Então comece a se prevenir hoje para não ter esse problema, né? E outra coisa que eu uso lá, saiu uma nota na OMS, né? Que a falta de uso de EPI causa impotência sexual. Então, assim, cara, quando eu vejo o cara não tá usando, a gente apela para essa normativa com eles. Ele usa rapidinho, né? Sim, mas assim, como assim o nosso intuito aqui? Eu quero falar de forma mais didática possível, mais simples, mais entendível possível. Caso queira se aprofundar, manda lá um direct pra gente. Sobre cada assunto que a gente vai falar sobre diversos assuntos aqui. Cara, eu queria saber mais sobre isso, né? Ou pesquise mais aí de forma didática, procure um especialista. Mas assim, o que eu quero dizer, como eu quero ser simples, não precisa já iniciar fazendo esse monte de laudo, ter uma empresa que faz a medicina do trabalho, adequar todos os seus equipamentos. Isso é um passo a passo, basta você iniciar. Eu acho que assim, Vamos falar um resumo, então? só de você, cara, entregar esses 4 é super barato, cara. Você entregar o óculos, a máscara, protetor auricular e as luvas, coloca lá, faz uma sulfite lá, coloca o nome do colaborador, escreve lá os EPIs que você está entregando, faz o cara assinar, cara, está te protegendo demais, cara, demais. Então, assim, eu acho que é o básico, tá? E tudo, cara, tudo que a gente for falar aqui, começa pelo básico e é o que a gente faz lá, cara, a gente faz o básico bem feito. Nós vamos trazer diversos temas aqui e vocês vão ver que a Xgold, qual que é a diferença da Xgold? É fazer o básico bem feito. Então vamos fazer um resumo de qual que é a importância do uso do EPI lá na verdade em todas as oficinas, né? Sim, sim. Ó, primeiramente,
sobre, como eu disse, sobre insalubridade. Que caso você tenha uma trabalhista, é um valor imensurável. O colaborador coloca quanto ele quiser lá. No caso do advogado, o colaborador coloca quanto ele quiser. Então, para você se respaldar. Cara, se você entregando ali, como eu disse, aquela folhinha com os EPIs que você entregou, faz isso semanalmente. Os EPIs, alguns têm validade, tempo de uso. Então, você vai ter que repor conforme a validade. Outros, se perde ali com o tempo, às vezes por mau uso mesmo. Então, vai repondo cada vez que você entregar por validade ou por vencimento ali do EPI, o colaborador assina. De preferência fazer isso semanalmente. Que é um comprovante que você vai ter que ele tá usando, né? Sim. Segundo, cara, você tem que zelar pelo seu time, né? Pela sua equipe. Está fazendo uma coisa pelo bem deles mesmo, tá? E você tem que estar sempre frisando isso. Primeiro, sendo exemplo. Segundo, nas reuniões. Você pode colocar placas ali indicando em todo local para isso se tornar visual também essa informação. E terceiro, como eu disse lá no começo lá, cara, questão visual mesmo para o seu cliente. Você, imagina só, tá? Eu dou outro exemplo também, tá? Imagine um cara que ele não sabe fazer nada. Ele não é um profissional ainda. E você entra num lugar que você nunca foi ainda e você vê o cara lá, todo com os EPIs, tudo certinho. Você bate e fala, cara, esse cara manja, hein? Aí tem um outro profissional, o cara é excelente, o cara é fera no que faz, mas você não conhece o profissional, não sabe o grau de habilidade dele. Mas você olha lá, o cara tá sem nenhum uso de EPI, com a roupa suja, cheio de Todo problema. largadão. Você vai olhar e falar, pô, eu não vou deixar meu carro na mão desse cara. Então, assim, até por aparência com o seu cliente, enquanto o cliente não te conhece ainda como profissional, né? Existe até uma pesquisa que fala, que eu vou procurar a fonte, vou falar aqui até quando a gente for falar sobre processo, que fala que o cliente, sem ele te conhecer, tá, 85% da ação de compra do cliente é pelo visual e 15% é pelo técnico. Até antes de ele te conhecer o seu trabalho, 15% ele vai te comprar pelo que ele está vendo. Pelo que ele tá Então, vendo, assim, é importantíssimo, cara, tanto por parte, uma parte visual, assim, para o seu cliente, falando sobre vendas, né? Mas zelar o seu time, seus colaboradores e se respaldar, se proteger. Todos os vídeos que a gente for fazer aqui, nós vamos falar como você ganhar mais dinheiro e como você economizar dinheiro, tá? Então, assim, existe um leque, né? O valor que você vende, o seu faturamento anual, aí tem o valor da venda, o custo, o que sobra aqui é lucro. Então, todo o conteúdo que nós vamos fazer, além de estar instruindo, nós vamos falar você como ganhar mais e como economizar. Então, essa dica já é uma dica de você economizar já a longo prazo, tá? Porque assim, não estou economizando hoje comprando os EPIs, estou economizando hoje não registrando meus colaboradores e tal, mas você vai ter um gasto lá na frente. Então, assim, pautas que nós vamos trazer aqui vai ser como ganhar mais e como economizar. E como deixar sua oficina na frente de 90% da oficina de forma visual, de forma técnica, com agilidade, qualidade, sem gastar nada ou gastando muito pouco. Eu acho que hoje sobre o EPI seria isso. Acompanha aí, nós vamos fazer diversos vídeos, diversos temas. Hoje falamos sobre o uso de EPIs. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Pesquise de forma didática, toda a área, tá? Toda a profissão. A gente vai falar, hoje quem ganha dinheiro é o médico, hoje quem ganha dinheiro é o advogado. Cara, quanto esse cara estudou para chegar na profissão que ele tá? Então, assim, se você estudar um pouco, pelo menos um pouco sobre a área que você atua, cara, você vai se destacar muito como profissional. Certo, galera? Então, hoje é isso sobre o uso obrigatório de EPIs. Ficou alguma dúvida? Chama a gente. Tamo junto e até o próximo vídeo. É nóis.